colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a sua oferta conforme resolve no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Amém? Glória. Amém. Palavra do Senhor nessa noite, nós vamos falar um pouco, deixa a sua Bíblia aberta. Nós vamos nessa noite estudar capítulo 8 e o 9, onde aqui Paulo ele fala sobre essa questão, né? E aqui nós vamos estudar o contexto dessa palavra, onde a gente vê que Deus, Jesus ele não se alegra. Olha como é tremendo. Jesus não se alegra com aquele que dá muito, mas não tem o coração voluntário. Glória a Deus, né? Porque a palavra do Senhor, a gente vai ver que o Senhor se alegra com aquele que dá com o seu coração voluntário, não por tristeza, não por obrigação, não, mas é algo voluntário, seu coração alegre. Porque a palavra do Senhor nos dá exemplo sobre aquela viúva. Todo mundo conhece que a palavra fala que os ricos colocavam bastante, tinha muito, mas que o que comoveu o coração de Deus foi a viúva. Por que a viúva? Porque a viúva estava dando de coração voluntário. Glória. Ela pegou aquelas moedinhas dela e colocou ali com o seu coração voltado verdadeiramente para Deus, voltado verdadeiramente, não com avareza. A palavra fala que para nós, ser humano, ia agradar a nós os ricos. É ou não é? Para nós vai ser quem deu muito. Você fala, olha, eles deu daquilo que estava sobrando, como se lhe deu o resto. Mas o Senhor se agradou daquela viúva que deu voluntariamente, seu coração voluntário, né? Então nessa noite nós vamos meditar nessa palavra, e eu quero voltar um pouquinho lá para o capítulo 8, onde Paulo ele enfatiza sobre esse assunto, onde Paulo ele vai falar sobre, aonde nós vamos ver aqui uma igreja se reunindo para ajudar outra igreja, né? Aqui é um trabalho voluntário de uma igreja, para quê? Para ajudar outra igreja, onde Paulo ele vai falar sobre isso. Porque muitas vezes a gente somos aquelas pessoas, tipo, a minha vida está boa, da irmã não quero saber, mas nós somos cristãos, eu tenho que preocupar, se eu estou bem, eu quero que a minha irmã esteja bem, se eu estou vivendo bem, eu quero que a minha irmã esteja bem. Então Paulo aqui, ele vai falar bastante sobre isso, e aqui em 2 Coríntios, principalmente no capítulo 8 e capítulo 9, Paulo vai falar sobre isso. Aqui no capítulo 8 vai dizer a generosidade nas ofertas, e a gente vai ver capítulo 8, versículo 1 adiante, vai dizer, ó, irmãos, queremos que vocês saibam o que a graça de Deus tem feito nas igrejas da província da Macedônia. Os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições, porque têm passado, mas a alegria deles foi tanta que, embora sendo muito pobres, eles deram oferta com grande generosidade. Então Paulo está falando, olha irmãos, a igreja de Macedônia, da província da Macedônia, é uma igreja que os irmãos eles têm sofrido, eles passam por muitas aflições, os irmãos têm passado por momentos muito difíceis, os irmãos são bastante pobres, está aí a palavra fala. Muitas vezes a gente quer acrescentar uma palavra em si, só ela é completa, ela fala, não precisa eu querer acrescentar aquilo que eu quero acrescentar, porque a palavra Paulo ele vai falar, olha, os irmãos ali têm sido muito provados pelas aflições, mas quando Paulo fala que essa igreja, esses irmãos, eles sofriam muito, porque era uma igreja pobre, uma igreja que passava muitas aflições, muita necessidade, muito sofrimento, Paulo vai dizer, mas também eram os irmãos
irmãos que eram generosos. Olha como é importante. Olha como é importante. Uma igreja pobre, que sofria bastante com a sua pobreza. Capítulo 8, você pode ler o que Paulo fala. Capítulo 8, versículo 2, Paulo vai dizer, olha, que a igreja da Macedônia era muito pobre. E os irmãos que não tem nada, eles passam bastante necessidade, bastante aflições. Mas quando nós lemos no versículo que Deus, ele se agrada àquele que dá voluntariamente de coração, então eram pessoas pobres que sofriam, pessoas que estavam passando, como se diz, um grande sofrimento. Mas no versículo 3 vai dizer, afirma a vocês que eles fizeram tudo o que podiam, e mais ainda, com toda boa vontade. Então quando Paulo fala nesses 2 capítulos, nós estamos vendo de quê? De uma igreja pobre, agora ajudando a igreja de Jerusalém, que estava passando, nós vamos ver aqui, a igreja de Jerusalém estava passando por um momento muito difícil. Agora as igrejas fundadas por Paulo, as igrejas de Corinto, as igrejas dos gentios, agora estavam ajudando o quê? A igreja de Jerusalém, porque estava passando pelo grande momento difícil. Em decorrer a gente vai ver. E o interessante é que Paulo fala, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 4, pediram com insistência que os deixássemos participar da ajuda, para que o povo de Deus da Judéia, e eles insistiram nisso. Então a gente vê que era uma igreja pobre, uma igreja sofrendo, uma igreja que passava pelo momento difícil na sua pobreza, mas eles falam que não, deixa nós ajudar. Deixa nós ajudar os nossos irmãos que estão passando por esse momento difícil. Sabe por quê? Porque, como eu costumo falar, o pouco com Deus, ele se torna muito. Mas o muito sem Deus, de nada tem valor. De nada tem valor. Porque essa igreja, como Paulo fala, que eles estendeu e eles insistiu, eles pediu para ajudar, ele podia dizer, Paulo, nós não podemos, nós somos pobres, nós passamos aflições, nós estamos passando sofrimento, mas a palavra diz que ele se alegrou com isso, e eles estendeu a mão, eles insistiu, deixa-nos a participar, deixa nós ajudar, deixa nós ofertar, deixa nós estender a mão. Irmão, a igreja unida, ela vai longe. Verdade. A igreja unida, ela vai longe. Glória. Quando eu falo igreja, irmão, não estou falando nós que estamos aqui. Se você tem um irmão que está em outro lugar, está precisando, estenda a mão, porque a igreja de Cristo ela é um corpo, onde Cristo é a cabeça, e essa cabeça e esses membros estão nos 4 cantos da terra. Quantos irmãos nossos nesse momento morrendo, pregando o evangelho, missionário, perdendo a sua vida no campo, eles é o quê? Faz parte da igreja. Então, quando Paulo fala sobre essa palavra, no versículo, capítulo 8, versículo 5, continua, e fizeram muito mais do que esperávamos. Primeiro eles deram a si mesmos ao Senhor, e depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. Então primeiro eles fez para o Senhor, eles fez de agrado, de coração, eles fez algo voltado para Deus, se alegrando na presença do Senhor, por ajudar os seus irmãos em Jerusalém que estavam passando por necessidade. Não é porque Paulo falou, vocês têm que ajudar, se vira, que não, é algo voluntário. Por isso Paulo falou, o Senhor se alegra com aquele que dá voluntariamente. Glória a Deus. Deus bateu na sua ferida, irmão, tu tem que fazer. Irmão, não, isso é um jugo. Deus não quer jugo. Deus não quer que eu enfie a mão no meu bolso e coloque aqui, com raiva do pastor Daniel, com raiva de todo mundo, com Deus e do mundo, e esperar algo de Deus. Sabe como quando Deus abençoa? É quando algo é voluntário do seu coração. Porque Deus, ele não é moeda de troca. Ah, eu vou dar 1 milhão para aquela igreja de oferta, 100 mil. Ei, Deus não é moeda de troca. Primeiro Deus quer o seu coração, sua vida quebrantada na presença dele. Glória a Deus. Quando lá atrás a gente volta a Saul, o que o Senhor fala? O Senhor está mais o quê? Alegre em você obedecer ou sacrificar? Então o Senhor, em primeiro lugar, ele pede a obediência, o obedecer. O sacrificar é a consequência da obediência. Aleluia. Glória a Deus. É a
estão vivendo dias que a palavra tem sido deturpada, tem sido mudada para escravizar as pessoas. O Evangelho, ele não... Jesus, a palavra fala assim, ó, vinde a mim, mas lá no final ele fala, eu estou à porta, eu bato. Então, o vir é você e o abrir a porta também é você. Então, é duas coisas que Jesus fala. Então, quando Paulo fala, e Paulo vem relatando, a gente continua no capítulo 8, porque a palavra de Deus, meu irmão, ela não se resume em um versículo, ela tem um texto, tem um contexto e aonde tem que chegar. Quando eu pego um versículo, eu te escravizo, mas quando eu vejo um texto, contexto, o Espírito Santo nos direciona onde nós temos que chegar. Então, quando você entender que é algo generou do seu coração, não precisa ninguém te lembrar que você tem que fazer. Glória a Deus. Não precisa ninguém te lembrar. Ô irmão, tu tem que ofertar, tem que dizimar. Não precisa dizer, aqui tem uma água, aqui tem uma luz, aqui tem um gasto. Não precisa. Por quê? Porque você entendeu a palavra. Você sabe, você vê, você tem um entendimento. Então Paulo, quando eles falam, a palavra fala que eles insistiam. Não, Paulo, mas vamos te ajudar. Mas a palavra de Deus continua no versículo 6, de modo que pedimos a Tito que começou a recolher essas ofertas, que continuasse a ajudar vocês e completar esse serviço especial de amor. Glória a Deus. Então, quando Paulo viu que estava arrecadando para a igreja de Jerusalém, quando estava arrecadando, Paulo agora falou para Tito, o Espírito Santo para que foi no coração de Tito, ele foi para recolher aquilo que estava sendo ofertado para socorrer os outros irmãos. O Evangelho, ele não se resume. Nós vamos ver o Evangelho ele não se resume em mim. Jesus, ele fala o quê? Lança a rede vem 1, 2, 3, não, a rede vem multidões. Quando o Senhor fala, lança a semente quando ela nasce, ela gera muito fruto. É verdade. Então o Evangelho, ele não resume e não para em mim. O Evangelho tem que chegar em mim, tem que nascer, tem que chegar em você, de você tem que chegar em outro, até Cristo vir, esse Evangelho tem que alcançar. Então a palavra do Senhor continua dizendo que é por amor. No versículo 7 do capítulo 8 vai dizer, ó, vocês mostram que em tudo são mais ricos do que os outros, na fé, na palavra, no conhecimento, na vontade de ajudar os outros, e o nosso amor por vocês, e é nesse novo serviço de amor, queremos também que façam mais do que os outros. A igreja mais pobre, a igreja que mais passava por luta, no versículo 7 vai dizer o quê? Mas vocês se tornam mais ricos, vocês se tornam mais sábios, vocês se tornam mais generosos. Por quê? A palavra diz, irmão, não precisa eu acrescentar, ó, vocês mostram que em tudo são mais ricos do que os outros, na fé, na palavra, no conhecimento, na vontade de ajudar os outros. Então Paulo estava falando sobre isso. Quando Paulo fala ali no capítulo 9, versículo 6, aquele que semeia mais, colhe mais, Paulo está falando sobre isso, sobre semear na vida do seu próximo, abençoar a vida do seu próximo. Glória a Deus. E nós conhecemos o que é o plantio. Vou dar um exemplo sobre o semear. Se você vai plantar uma roça, você vai colher essa roça, se você plantar mais ou menos. Uma roça de milho, uma roça de feijão, um exemplo. Então, quanto mais você plantar, quando crescer, você vai o quê? Colher mais. Então, Paulo ele usou essa questão para explicar, falar para os irmãos para ser generoso. E quando Paulo fala, olha, não faça isso por contenda, não faça isso por ira, não faça isso porque o Senhor vai se agradar, é quando você semear, mas semear com amor. Glória a Deus. É quando você semear com amor, porque a palavra do Senhor, ela continua falando. Essa palavra, irmão, eu sei que hoje ela falou muito comigo sobre isso, porque aquele que menos tem é o que mais faz. Aquele que menos tem, você vê que é o mais que estende a mão. Porque Paulo vai dizer uma igreja
Mas quando fala no 7, mas você é o mais rico na fé, na palavra, no conhecimento. Você é o mais rico no amor. Meu Deus. Né? Glória a Jesus. Mais rico no amor. Aleluia. E continua no versículo 8, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 8. Não estou querendo mandar em vocês. Olha o que Paulo fala, é tremendo. O que eu estou querendo é que conheçam o entusiasmo com que as igrejas da Macedônia deram ofertas, para que assim vocês vejam se o amor de vocês é verdadeiro ou não. Então Paulo está contando ali para eles: olha, a igreja Macedônia, eles é pobre, eles sofrem, e Paulo fala: eu não estou querendo mandar em vocês não, eu estou apenas passando que ela é a igreja pobre, a igreja para sofrimento, mas ela é rica em amor, ela é rica em ajudar, ela é rica em estender a mão, ela é rica em ajudar o seu próximo em amor. Glória a Deus. E Paulo ainda fala assim: e é verdadeiro e não é falso. E é verdadeiro e não é falso. Então o que faz a diferença em tudo é o amor. Quem ama estende a mão. Quem ama faz por amor sem cobrar. Jesus, quando ele fala aquele que dá, esconde a outra mão, não toca trombeta. Então Paulo, no versículo 9, continua: porque vocês já conhecem o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era rico, mas por amor de vocês ele se tornou pobre, a fim de que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dele. Então, quando a palavra fala, a tradução, a minha é diferente, é mais, né? Essa tradução aqui, ela é bem, abre muito nossa mente, essa tradução aqui é bem explicar. Então aqui quando Paulo fala isso, então a palavra de Deus, Paulo continua no versículo 10, fala: minha opinião sobre o assunto é este: é melhor para vocês que terminem agora o que começaram no ano passado. Vocês foram os primeiros, não somente a ajudar, mas também a querer ajudar. Portanto, continue e complete o trabalho. Faça isso com o mesmo entusiasmo que tiveram no princípio, dando de acordo com o que tem. Porque se alguém quer dar, Deus aceita a oferta conforme o que a pessoa tem. Deus não pede o que a pessoa não tem. Eita glória. Então é sobre isso que Paulo estava falando. É sobre isso, quando Paulo fala que Deus ele alegra que a pessoa dá voluntariamente o coração. Deus estava falando: Deus não está te pedindo para você dar algo que você não tem, dá o que você tem. Não tem como eu oferecer algo que eu não tenho. Eu tenho que oferecer aquilo que eu tenho. É o que eu tenho. E aqui Paulo, nessa carta, ele escreve, e a palavra do Senhor continua no 13: não estou querendo aliviar os outros e pôr um peso sobre vocês, já que agora vocês têm bastante. É justo que ajude os que estão necessitados. Em alguma outra ocasião, se vocês precisarem, eles tiverem bastante, aí eles poderão ajudá-los. Assim todos são tratados com igualdade. Como é tremendo. Aleluia. Paulo está falando: agora vocês têm. Agora vocês têm, vocês ajudam. Quando eles tiverem e vocês não tiverem, eles te ajudam. Olha como é interessante. Quando eu fui meditar sobre quando eles têm e quando o outro não tem, eu fui em Atos, quando eles tinham. A palavra diz em Atos 2, versículo 44 e 45, diz: todos os que criam estavam juntos e unidos, e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e as outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Então aqui quando Paulo falou, quando eles têm, eles te ajudam. Mas quando eles não têm, agora vocês têm, é a sua vez de ajudar eles. Então quando a gente vai ver a igreja de Atos, a palavra fala que na igreja de Atos, meu irmão, era lindo. Glória a Deus. Quando eu leio a igreja de Atos, eu imagino, eu tenho uma casa, minha casa hoje está valendo, um exemplo, 300 mil. Eu tenho um meu irmão que mora de
boteco lá no outro bairro vende de 100 mil. Se eu vender a minha, eu compro duas, dou uma para o meu irmão morar, e aí eu compro outra para mim, então cada um vai ter a sua. Que coisa linda a igreja trabalhando assim, meu irmão. Seria lindo, né? Mas o ser humano virou tão capitalista que tipo assim, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E o irmão, se a igreja trabalhasse assim, meu irmão, se nós ser humano, nós trabalhasse assim, seria lindo. Seria lindo. Eu acho assim, eu acho que seria lindo. Todo mundo abençoava todo mundo. Mas infelizmente, meu irmão, nós estamos vivendo a última igreja na terra, que infelizmente não todos, quando o Senhor fala ali que tem aqueles que ainda não se curvaram a Baal, ainda tem muito homem de Deus que ainda pensa no próximo, dá a vida pelo próximo e ajuda o próximo. Tem sim, meu irmão, tem esse povo ainda na terra. E a palavra do Senhor também fala em Atos 4, 34 e 5: não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terra ou casa os vendia, trazia o dinheiro e o entregavam aos apóstolos, e cada pessoa recebia uma parte de acordo com sua necessidade. Então Paulo está falando disso, ó, quando eles têm, eles abençoam vocês. Mas agora eles estão passando, Jerusalém estava passando por esse momento. A igreja de Jerusalém estava passando por esse momento difícil. Agora as igrejas do gentio, que não estava com os judeus, agora a igreja que Paulo fundou, os gentios, agora estava ajudando a igreja dos judeus. Olha como é que era. Não existia, eu sou dessa, aquela. Não, Paulo ele estava passando isso para eles. Olha, eles estão passando, agora é a nossa vez de ajudar. E o Senhor se alegra. Aquele que planta muito, Deus abençoa, meu irmão. Glória a Deus. Deus abençoa aquele que planta muito. Deus abençoa. Então aqui vai dizer, olha, tudo era vendido, não havia nada de diferente. Em Atos vai falar, quem tinha terra vendia e dividia entre todo mundo, e ninguém tinha necessidade. Então Paulo ele falou sobre isso. Atos 4, 32, parte B também diz: ninguém dizia que as coisas que possuía eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinha. Então Paulo estava falando sobre isso, porque Paulo ele tinha conhecimento da igreja de Atos dos Apóstolos. Paulo ele tinha conhecimento, então Paulo estava falando sobre isso. E o interessante o que Paulo falou agora no 2 Coríntios capítulo 8 versículo 15 vai responder isso que eu estou falando, ó. Como diz as escrituras sagradas: ao que muito pegou, nada sobrou; ao que pouco pegou, nada faltou. Glória a Deus. Está vendo o que eu estou falando resumido nesse versículo? Aquele que pegou muito, olha como a palavra é tremenda: ao que muito pegou, nada sobrou; mas o que pouco pegou, nada faltou. Meu Deus do céu, é sobre isso que Paulo estava falando, é sobre isso Paulo estava explicando, ajudar o próximo, ajudar o outro. Paulo estava falando sobre isso. Então quando a gente olha o Evangelho, nós aprendemos a dividir, nós aprendemos a amar. O Evangelho não é algo individualista, não, isso não é Evangelho, irmão. O Evangelho não é isso. Só que nós pregaram o Evangelho tanto assim: eu vou tirar isso, botar o que eu acho, acrescentar o que eu acho, eu tiro isso. Mas o Evangelho, ele se explica. Vocês veem que eu não estou falando nada de mim, eu só estou lendo, os irmãos estão escutando o que a palavra está falando. Glória a Deus. Porque quando a palavra, nós lemos ela mesmo se explica, irmão. E quando ela se explica, ela nos convence, porque a palavra ela não volta vazia, ela cumpre o seu efeito, e nós passamos a amar o próximo, estender a mão para o próximo, e nós passamos a fazer aquilo que a palavra ela nos ordena. No versículo 16 do 2 Coríntios 8, capítulo 8, versículo 16 diz: agradecemos muito a Deus, porque pôs no coração de Tito o mesmo desejo que nós temos de ajudar vocês. Ele aceitou o nosso pedido, e como que ajudá-los, resolveu ir com toda a boa vontade
ficassem com vocês. 18. Junto com ele, estamos enviando o irmão, que é muito respeitado em todas as igrejas pelo seu trabalho de anunciar o Evangelho. 19. Além disso, esse irmão foi escolhido, indicado pelas igrejas para viajar conosco, a fim de nos ajudar nesse serviço de amor que fazemos para a glória do Senhor, e também para mostrar que de fato queremos ajudar. Então ali quando Tito foi, Tito já levou de mão. No versículo final de 20 vai dizer: queremos evitar isso, que outros nos critiquem por causa da maneira pela qual estamos recolhendo essa grande oferta. A nossa vontade é fazer aquilo que tanto o Senhor como as pessoas acham certo. Eita Deus, glória. Então Paulo ele vai falar: olha, nós estamos recolhendo essas ofertas, nós estamos enviando irmão, nós estamos enviando socorro, mas nós queremos agradar não somente a Deus, mas nós também queremos que as pessoas vejam que aquilo que nós estamos fazendo é certo, aquilo que nós estamos agindo e ajudando para fazer é certo. Então é sobre isso. É sobre isso. No versículo 24 vai dizer: por isso, para que as outras igrejas fiquem sabendo, mostrem a esses irmãos que vocês os amam e que nós temos razão de elogiar vocês. Glória. Então Paulo falou para as outras igrejas ver que nós o amamos, que nós temos amor. Aí chega no capítulo 9, vai dizer: ofertas para os cristãos da Judéia. Então a palavra do Senhor, aqui nós vamos ver o empenho de uma igreja empenhada para abençoar os outros irmãos em Cristo que estavam passando necessidade. Aqui no capítulo 9 vai dizer no versículo: a respeito do auxílio que vocês estão mandando ao povo de Deus na Judéia, de fato não tenho nada que escrever a vocês. Sei que estão querendo ajudar. Glória. Então Paulo ele vai falar: não tem nada que escrever, eu sei que vocês querem ajudar, eu sei que vocês estão empenhados a ajudar. E quando chega no versículo 2, lá na parte B, vai dizer: eu disse que vocês, os irmãos que moram na província da Acaia, já estavam dispostos a ajudar desde o ano passado. A maioria deles ficou muito animado com a boa vontade de vocês. Então despertou no coração dos outros. Glória a Deus. Ele se animou, irmão. Ele se animou. Para a gente ajudar o próximo, irmão, não olha quem é não, estenda a mão, abençoa. Seja abençoador na vida do próximo. Oh, glória. Paulo ele estava lá, Paulo podia ficar na terra, não podia? Mas Paulo ele estava preocupado com o próximo. Paulo estava preocupado em ajudar aqueles que estavam padecendo. E quando um segura um na mão do outro, um segura na mão do outro, um segura, não vai para frente? Vai para frente, irmão. Vai para frente. Porque a igreja, um ajudando o outro, vai para frente. E tudo dá certo, meu irmão. A palavra vai dizer no 2 Coríntios capítulo 9, versículo 5, vai dizer: por isso achei que era preciso pedir aos irmãos que fosse antes de mim, para preparar a oferta que vocês prometeram. E assim, quando eu chegar aí, ela já estará pronta. E todos ficarão sabendo que vocês deram oferta porque quiseram e não porque foram obrigados. Eita Deus. Está vendo? Então Paulo está dizendo: ó, vocês consertam tudo, vocês ajudam as ofertas tudo, e vocês não trazem feijão, não trazem arroz, não trazem óleo, não trazem sal, não trazem macarrão, um exemplo para nós entender. E Paulo fala: junta tudo lá, para quando eu chegar não dizer: ó, eles estão fazendo porque Paulo está mandando, porque Paulo está obrigando. Não, mas faça voluntário, para quando eu chegar as coisas já estão andando, já estão acontecendo. Aleluia. Por isso que Paulo agora, quando nós chegamos no versículo 6, Paulo ele vai falar sobre isso. É por isso que quando chega no versículo 6, Paulo fala: lembre disto, quem planta pouco, colhe pouco, quem planta muito, colhe muito.
Então, quando a gente vê essa palavra, a gente não pega esse versículo, a gente vai ver que tem um contexto, a gente lá de trás, Paulo falando com a igreja, Paulo explicando o porquê. Aí Paulo, quando ele chega aqui, olha, você faz voluntariamente, para dizer que não é eu que estou obrigando. Glória a Deus. Aí Paulo fala assim, sabe por quê, irmão? Porque aquele que planta muito vai colher muito, irmão. Aquele que ama muito, irmão, muito vai ser amado. Aquele que abençoa muito, muito vai ser abençoado. Então Paulo ele estava falando sobre isso. É isso que Paulo estava passando para a igreja. É sobre isso. Ser voluntário. Quando a gente faz algo obrigado, algo esforçado, porque está em cima, você não está fazendo para Deus. Você não está fazendo voluntariamente. Não é sobre isso. O Evangelho não é sobre isso. Você fazer voluntário, você fazer voltado para Deus, fazer voltado com o seu coração. Porque aquele que abençoa é abençoado. É verdade. Aquele que abençoa é abençoado. A palavra fala sobre de quem se queixa o homem. De que o homem se queixa? A não ser de seus pecados, seus erros, sua mazela. Então é sobre isso. Se você planta o bem, você vai colher o bem. Agora, se você planta o mal, você vai colher o mal. Porque a palavra fala que o homem só colhe aquilo que ele planta. O homem só vai colher o que planta. Se você planta na maldade, se você fecha o seu coração, se você fecha, não, é algo voluntário. Eu estou falando, Paulo, ele está falando voluntário. Paulo não estava tirando algo da vida dos irmãos, Paulo não estava obrigando, não, Paulo não estava falando sobre isso. Quem faz isso é porque pega um texto fora do contexto e as pessoas não têm um entendimento que é algo voluntário. Todo mundo sabe, irmão, o que é que necessita, irmão. Você que é membro dessa igreja, você sabe o que é que necessita. Você chega aqui, você está vendo, você sabe o que é que necessita. Nós sabemos. Mas quando é um jugo, aí não é de Deus. Não é de Deus. Então a palavra do Senhor, Paulo estava falando para os irmãos. E quando continua no versículo 10 do capítulo 9, Paulo diz: e Deus, que dá semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita, como resultado de generosidade de vocês. Tu está vendo o que a palavra fala? É Deus que dá a semente. O que a palavra fala? Aquele que semeia muito. E quem dá a semente? Quem dá o pão? Quem tem o cuidado? E a palavra fala que o próprio Deus dará com generosidade. Aquele que é abençoador, aquele que abençoa. No versículo 1 vai dizer: ele fará com que vocês sejam sempre ricos, para que possa dar com generosidade. E assim muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando por meio de nós. Porque isso que vocês fazem não somente ajuda o povo de Deus que está necessitado, mas também faz com que eles façam muitas orações de gratidão a Deus. Eles darão glória a Deus, pois esse serviço que vocês estão prestando mostra a eles como vocês são dedicados ao Evangelho de Cristo que vocês aceitam e seguem. E eles também darão glória a Deus pela oferta generosa que vocês estão dando a eles e a todos os outros. Glória a Deus. Então essa é a palavra. Meu Deus. Oh, glória. Essa é a palavra. Chega em sua casa, capítulo